gente, eu vou convidar agora a Pri, nossa convidada de honra, para participar. Só esperar a Pri me adicionar para a gente começar. Olá! Oi, Pri! Ei, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um Boa noite para todo prazer. mundo. Um prazer ter você aqui com a gente. Pri, muito obrigada por aceitar o nosso Imagina. convite. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas hoje nessa live. Com certeza, com certeza. Vamos sim, a ideia é essa. Isso aí. Pri, vou pedir para você se apresentar para todo mundo te conhecer. Sim, olha, gente, meu nome é Priscila Dutra, eu sou psicóloga clínica aqui em Belo Horizonte. Eu trabalho muito com questões de ansiedade nos meus atendimentos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que a gente aprenda muita coisa junto, que a gente reflita muito sobre esse assunto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço pelo convite das duas partes. Muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. Ô, Pri, eu e a Paty, a gente estava brincando que vai ser a live das Paties com as Pris. É, Porque a nossa próxima convidada também chama Priscila. o negócio é ter P no nome, né? Isso, a chave para o sucesso. Isso. Ô, Pri, nós recebemos várias perguntinhas legais. Sim. E assim, tem que ver se vai dar tempo de responder tudo. É, vamos tentar, vamos tentar. Isso. Então, bora começar? Vamos sim. Então, nossa primeira pergunta, Pri, é como conseguir a motivação necessária para começar a mudança de hábitos e manter a motivação ao longo do tempo? Então, bem, muitas vezes a gente pensa, né, gente, que a motivação é algo externo, né? Então, assim, então é só eu perceber que está todo mundo fazendo, que eu vou fazer também, que eu vou me animar. Só É, que, sim, no início pode ser até assim mesmo, né? Você pode até se sentir motivada, né? Você vai pelo efeito manada e tal. Mas o que faz você começar um novo hábito e mais do que isso, mantê-lo, tá? É de verdade você ter uma razão para fazer aquilo. Então, assim, o objetivo está conectado com o que você acredita ou quer na sua vida. Então, por exemplo, se você quer emagrecer por conta do padrão exigido pela sociedade, para se sentir aceito de alguma forma, você vai até fazer isso por um certo tempo. Você vai fazer. Só que para você ter isso, por exemplo, às vezes para você, se a questão de comer é muito mais importante, comer o que você gosta é muito mais importante, isso não vai se manter a longo prazo. Então, para você se motivar e manter a motivação a longo prazo, é muito mais de cara você fazer a pergunta certa. Então, por exemplo, por que que eu quero isso? Quais são os impactos que isso vai ter na minha vida? E aí buscar responder isso, porque a gente se engana muito fácil e por conta disso a gente se frustra. Então, assim, superficialmente você pode pensar, eu quero emagrecer, eu quero mudar meus hábitos porque eu quero ser mais saudável, cuidar da minha saúde. Tá, isso está no superficial, né? E aí todo mundo fala isso mesmo. Ok, isso é muito importante. A gente sabe que é importante cuidar da nossa saúde. Mas, geralmente, você quer emagrecer, cuidar da sua saúde, para quê? Para você ter mais autoestima, para você se sentir mais bonita, para você chegar numa loja e achar o seu tamanho, né? Para tirar uma foto e você gostar do que você está vendo, para dar conta de brincar com seus filhos, para mais poder qualidade de vida, engravidar. né, Pri? É qualidade de vida. Então, assim, percebe que você tem que ter motivos fortes e não motivos genéricos, vagos, para mudar um hábito. E Com principalmente para certeza. você conseguir mantê-lo, assim, com a questão dos altos e baixos que vão surgir. Então, assim, é a gente lembrar o tempo todo também, Paty, da questão da importância do esforço, da disciplina, do tempo que as coisas levam para acontecer. A nossa sociedade, assim, de uma forma geral, ela é muito ansiosa. E a maioria quer fórmulas mágicas, né? Você sabe disso, Com né? certeza, Pri. O que eu mais vejo com as minhas alunas
É assim, Paty, comecei a fazer exercício agora. Daqui um mês, eu vou estar vestindo 2 números a menos? Não tem como. Não tem Pois é. como. São, assim, são muitos pensamentos mágicos, né? Igual, por exemplo, a pessoa decide, vou começar a correr, por exemplo. Aí ela de cara se inscreve na volta da Pampulha. Ela vai conseguir? Dificilmente, né? Então tem que começar aprendendo a correr no trotezinho, né? Você sabe disso, né? Então aí até você dar conta de começar a correr, aí tá, olha, eu aguento correr 5 quilômetros, e aí fica alguns meses nisso. Aí, será que eu dou conta de uma prova de 10 quilômetros? Então, essa questão do hábito, Paty, é muito uma questão também de alinhar as expectativas, igual você está falando, que você Pequenas explica metas, para né, seus Pri? alunos. Pequenas metas, exato. Então, assim, porque senão, o que acontece? Começa a vir a ansiedade de desempenho, tá? Porque você não está começando com metas razoáveis. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que começar com pequenas metas e depois ir aumentando isso a longo prazo. E assim, Com se a gente for, se a gente for parar para pensar, Paty, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. É Então, verdade. muitas transformações na nossa vida levam tempo. Então, é uma questão também da gente ter maturidade emocional, né? No sentido de entender que nem tudo leva o tempo que a gente quer, que tudo tem perdas e ganhas, que você está disposto a abrir mão para diminuir ou aumentar para alcançar os seus objetivos. Então, é muito mais a gente sair desses pensamentos mágicos e ter a paciência de construir esse caminho. Com Então, assim, certeza. né? Então, assim, por exemplo, eu comecei a ler sobre os benefícios, por exemplo, do café do café sem açúcar, né? Que a gente sabe dos malefícios do açúcar e tal. Aí a gente pensa, será que eu consigo? Aí nos primeiros dias, quando eu comecei a tomar o café sem açúcar, eu achava horrível, era uma tortura. Mas com alguns dias, eu comecei a me acostumar. Hoje, se eu tento tomar café com açúcar, eu fico até enjoada, eu não gosto mais. Mas Você percebe já que, excluiu da sua vida. mas percebe que foi um aprendizado? Então, assim, uma Isso. coisa muito importante também na criação, né, desses novos hábitos é não querer começar perfeito, Sim. entende? Porque até aquela coisa assim, quando eu tiver aquele equipamento, eu faço. Quando acabar a pandemia, eu faço. Quando Sempre eu jogando pra frente, né? Sempre jogando para frente. Tipo, quando eu emagrecer mais 3 quilos, eu começo a correr. Então, assim, cuidado para o perfeccionismo não te paralisar. Só começa. Então, assim, uma outra coisa, assim, Paty, eu vou falando, tô pensando aqui e vou falando. Tá, É a, pode mental... falar. é a mentalidade, por exemplo, na minha casa ninguém me ajuda, ninguém faz dieta, é impossível. Não, realmente é impossível você mudar a outra pessoa. Isso é impossível, porque a pessoa Sim. não muda se ela não quiser. Mas se você focar no seu processo, né, no sentido de, e aí assim, você, quem sabe, até conseguir começar a inspirar essa pessoa, aí é Uhum. totalmente diferente, entende? Então, assim, desde que você não se utilize disso como desculpa para não fazer o que precisa ser feito, né? Lá na minha casa ninguém está fazendo, não sei o quê. Não Então, aí transferir a você responsabilidade, né, Pri? assumir a responsabilidade. Então, essa questão de mudança de hábitos e manter os hábitos, o ponto focal é esse. Ô, Pri, eu achei uma coisa muito interessante que você disse no início. Você falou Uhum, assim, é importante vocês fazerem perguntas. Por que que você uhum, quer mudar um hábito? E é legal que para manter esse hábito, as pessoas elas podem sempre lembrar, né, do porquê elas começaram. exato. Isso de ter a pergunta e a resposta em mente ajuda É. bastante, né, Pri? Com certeza. Porque se você não sabe por que você está fazendo, qualquer coisa serve. Pois é. E aí, E eu, no primeiro obstáculo, você vai desistir. você já esquece, né? Você fala, É. já que é isso que tem para hoje, né? Exato. Pri, vamos para a próxima perguntinha? Vamos sim. A próxima eu amei, que envolve Uhum. muito minha área. Como vencer a procrastinação na hora de realizar os exercícios?
Pois é, olha só, a questão do Polêmico. exercício é polêmico. Ainda mais na quarentena. Ainda mais na quarentena. Mas os exercícios têm muitos benefícios comprovados cientificamente. Às vezes a grande questão é começar, mas você já reparou que quando você começa a fazer atividade física, né, o difícil é você colocar a roupa, né? Mas assim, a partir do momento que você decide, né, colocar aí, você lembra dos benefícios que você tem quando você faz atividade física, de tudo que você ganha, disposição, bem-estar, o sentimento de superação. E aí você para de procrastinar, porque o que acontece? A ansiedade vem muito de um mecanismo você fica com medo das coisas, né? Então você vem. A melhor forma de você conseguir lidar com a ansiedade é o exercício, porque a ansiedade ela prepara a gente para luta ou fuga no corpo. Então, quer coisa melhor do que você extravasar essa ansiedade através da atividade física? Sim, com certeza. Né? Ô, Pri, e uma coisa que eu observo muito também é que as pessoas falam assim, isso em relação à procrastinação. Vou fazer o exercício de manhã. Aí chega de manhã, ah não, tá muito frio. Vou fazer na hora do almoço. Ai, me bateu uma lombeira. E assim, chega no final do dia, a pessoa não fez nada. Então eu acredito que a pessoa ela tem, e isso vai muito na primeira pergunta, tem em mente o objetivo dela. Exato, Né? exato. Por que eu tenho que fazer? Porque eu quero alcançar esse objetivo, então não vou deixar para depois. É agora. Isso. É uma decisão que você toma. E assim, é muito importante também a questão do autoconhecimento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de acordar cedo, é claro que eu vou ficar com preguiça de fazer atividade física de manhã. Então, será que não é melhor eu fazer à noite, até para eu conseguir, às vezes, capotar na hora que termina o exercício e dormir? Então, isso também é legal você observar. Poxa, eu tenho dificuldade de dormir, então será que uma atividade física à noite não é melhor para mim? Ou será que, por exemplo, eu sou muito assim, se eu a fazer logo de primeira de manhã, então eu já fico com aquela sensação de dever cumprido, e aí eu não procrastino. Então vou fazer atividade física de manhã. Então, é buscar esse autoconhecimento e as estratégias para você não burlar, para você não se sabotar. Conhecer como que seu corpo funciona melhor, né? Exato. Ver o que faz mais sentido para você, o que adequa à sua rotina, quais são as chances, aí as perguntas, quais são as chances, qual que é o horário que eu não me saboto, que eu não procrastino a minha atividade, entende? Se a gente começa a responder essas perguntas, aí a gente faz. Com certeza, Pri. E você falou uma palavra que resume tudo, o autoconhecimento. Como que eu funciono melhor? Isso é essencial. Porque às vezes a sua melhor amiga, sua mãe, seu pai, eles vão de manhã, mas de manhã você tá lá custando a engatar. Tá no quinto sono. Tá no quinto sono, tá aquela coisa que só lá para meio-dia você tá despertando. Então, será que não é melhor fazer à noite? Será que não é melhor fazer na hora do almoço? Às vezes a pessoa tem lá 2 horas de almoço, faz atividade física nesse horário. Eu vi uma pessoa aqui, Pri, que falou assim, eu acho que foi a Su. Eu não conheço. Não conhece qual o melhor horário. Então é legal essas pessoas testarem, né, Pri? Faz de manhã, observa como que foi, à tarde, à noite. E aí você vai. E aí você vai vendo qual horário que é mais fácil de você manter. Qual horário que você consegue manter esse hábito. Qual horário que a motivação vem mais rápido, né? Exato. Que você não tem que fazer tanto esforço. E às vezes é questão de planejamento, gente. Quer ver uma coisa muito simples? Se você malha de manhã e às vezes você fica com preguiça nesse friozinho, deixa a roupa já arrumada para você não ter que pensar muito. Aquela coisa assim, meu Deus, qual roupa que eu vou colocar? Não, já deixa o tênis, já deixa tudo do lado, separadinho. Para acordar e lembrar, né? Para acordar e lembrar, para não ter desculpa. Ai, não sei onde está minha meia, ai, não sei onde está minha camisa. Ótima estratégia. Pri, vamos para a próxima? Vamos sim. A próxima é bem legal. Qual é a diferença entre comer muito e compulsão alimentar? Pois é, olha, eu recebo tanto essa pergunta no meu Instagram que eu fiz até um vídeo para responder isso lá. Assim, o que acontece?
Descontrole alimentar é totalmente diferente de compulsão alimentar, tá? Então, as pessoas têm uma mania de falar assim: ah, eu sou compulsiva por chocolate, eu como muito chocolate, se deixar eu como chocolate todo dia. Não, na verdade, você não é compulsiva, você tem um descontrole em relação ao doce, em relação ao chocolate, uma certa preferência e você utiliza desse alimento para lidar com a sua fome emocional. Então, assim, compulsão alimentar é totalmente diferente. Na compulsão, você não escolhe o alimento, não é uma coisa seletiva, é o que vem pela frente. Então, por exemplo, no auge de uma crise de compulsão alimentar, você pode até chegar no extremo de ir no lixo procurar comida para comer. Nossa. Entende? Então é uma coisa, é algo muito sério, tá? Que precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricional. Então, assim, para que a pessoa consiga superar isso. Então, não é o que a maioria das pessoas fala que é compulsão. Ah, eu sou compulsiva. Não. A compulsão gera muito sofrimento, abala os relacionamentos, a pessoa não consegue se alimentar perto das outras pessoas. Isso causa muitos prejuízos em várias áreas da vida da pessoa. Então, assim, compulsão alimentar é algo muito sério e não tem nada a ver com aquela vontade de comer um docinho, um chocolate, depois do almoço, quando você está fazendo dieta, sabe? Entendo. Ô, Pri, e confesso que você explicando desse jeito, ficou até mais claro para mim também. Porque eu sempre assimilava as duas coisas, sabe? E aí é engraçado que, igual você falou do descontrole, né? Do comer muito. Sim. Por exemplo, você falou do chocolate. Quando a pessoa sente aquela abstinência, assim, nossa, Sim. eu preciso de comer o chocolate agora, não tem, alguém compra para mim. Mesmo assim, continua a ser, não é caracterizado como compulsão? Não, porque é seletivo, percebe? Então, Entendi. assim, você escolhe o alimento, você está escolhendo o alimento que você quer buscar. A compulsão, você não escolhe o alimento. Você pega o que tiver pela frente, você junta tudo que tiver na geladeira e sai comendo. Nossa, então é uma coisa muito séria, né, Pri? É muito sério, as pessoas não têm noção, assim, do que é de verdade uma compulsão alimentar. A maioria confunde com um descontrole. Provavelmente deve estar muito associada à obesidade, a outras doenças crônicas, né? Sim, a questão da obesidade mórbida, né? Que a pessoa vai comendo até passar mal. Tem muito a ver com isso, sim. Com outros transtornos também, anorexia, que a pessoa vai, come, depois, né, descarta o alimento de qualquer forma. Então, a compulsão alimentar tem muito a ver com esses transtornos mais sérios que a gente conhece, tá? Não. Obrigada, Pri. Esclarecedora a sua resposta. Então, vamos para a próxima perguntinha. O que é a fome emocional e o que fazer para resistir aos gatilhos? Então, gente, o que acontece? O emocional, ele sempre influencia no nosso corpo, não tem jeito, né? Então, hormônios como adrenalina, cortisol, que são liberados de forma exagerada e que causam nosso estresse ou ansiedade, eles estão lá no nosso organismo. E muitas vezes, o que acontece? A gente não sabe muito bem o que fazer com as nossas emoções. Então, assim, quando a gente não está bem psicologicamente, emocionalmente, manter o equilíbrio e manter os nossos hábitos pode ser um verdadeiro desafio. Então, assim, a comida, gente, também tem um lugar de afeto na nossa vida. Então, assim, pensa comigo, qualquer encontro que a gente vai fazer, tem a comida no meio. A gente pensa primeiro na comida. A gente pensa primeiro na comida. Então, é só aqui que não dá, né? Porque não tem como a gente fazer live comendo. Mas eu aposto que pode ter alguém aqui assistindo a live e fazendo um lanchinho. Com certeza. Então, por exemplo, se a gente vai no cinema, tem a pipoca. Né? Quando nos reunimos em família, geralmente tem aqueles almoços, a comida tá lá também. Ô, Pri, é engraçado que a primeira coisa que a gente pensa, até antes dos convidados, é o que eu vou fazer de comer. Não é? Às vezes, quando as pessoas decidem casar, uma das primeiras coisas é o buffet. Vamos pensar no buffet.
né? E assim, e geralmente, gente, as nossas memórias afetivas mais significativas têm algo a ver com a comida, tem um alimento no meio. Então, por exemplo, eu lembro muito do doce de banana, de bolo de laranja, café que tinha na casa das minhas avós. Então, de vez em quando, eu sinto aquela necessidade, sabe, de comer essas coisas, dá até um calorzinho no peito. A gente tem uma comida que a gente gosta, uma coisa que lembra da nossa mãe, do nosso pai. Então, é como se a gente fechasse os olhos e voltasse no tempo. Então, assim, vocês têm algum alimento? Você tem algum alimento assim, Paty, que você, quando você come, parece como se você voltasse na sua infância ou algum momento especial da sua vida? Pri, eu acho que eu sou sou compulsiva, não. Ah. Eu gosto muito. Eu falava que eu era compulsiva com abacate. Já aprendeu. Já aprendi. Mas eu sou doida para abacate. Eu não sei se tem alguma relação emocional, mas se eu ficar uma semana sem comer abacate, eu surto. Pois é, tá vendo? Vai saber, se a gente for fuçar aí nas questões das memórias, da infância, provavelmente vai achar alguma coisa, né? Então, assim, tem alguns tipos de alimentos, gente, que disparam o gatilho de alguma memória afetiva sua, que te dá aquela sensação de nostalgia, uma saudade boa de alguma coisa da sua vida. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo aqui de pandemia, é bem provável que vocês comecem a ter vontade de comer certos alimentos associados a essa memória afetiva. Então, assim, a comida também não é só nutrição. A gente busca conforto, segurança, alívio na comida. E aí, muitas das nossas escolhas alimentares e da nossa dificuldade de fazer dieta, por exemplo, de ter uma alimentação mais equilibrada, pode vir dessa associação que a gente faz. Então, assim, quer ver alguns pensamentos também que disparam essa dificuldade de seguir uma alimentação equilibrada? Ah, já que eu trabalhei tanto hoje, já que deu tudo errado, já que eu não posso sair de casa, já que eu briguei com meu marido, então eu vou comer aquele bolo de chocolate. Entende? Aí você decide que você merece uma recompensa. Entende? Então, a recompensa geralmente não é uma salada, mas é algum tipo de guloseima, não é verdade? Com certeza. Ô, Fri, e é tão engraçado que eu lembrei, quando eu comecei a frequentar a academia, eu estava bem acima do meu peso, eu estava com 15 quilos a mais. Uhum. E eu pensava assim, eu ia na academia, fazia tudo. Aí eu chegava em casa e pensava assim, já que eu fui na academia, comi o dobro, Pri. E todos os dias era assim. Então, isso do nosso pensamento influencia demais a nossa relação com a comida. Com certeza. E assim, um dos grandes gatilhos, gente, desse comportamento, da questão da fome emocional, é uma certa dificuldade da gente lidar com a frustração, de sofrer as emoções que a gente considera negativas. Então, você busca um alívio rápido na comida. E aí pode ser que você sempre se sinta triste, preocupada, tensa, frustrada, porque a sua resposta imediata é pensar na comida. Entende? Então tem gente que pensa, por exemplo, em comprar, por exemplo. Isso pode variar, mas muitas pessoas, a maioria, é comida mesmo. Então, assim, algo que ajuda muito a resistir esses gatilhos é você se observar. O que aconteceu que eu estou buscando me aliviar na comida? O que eu estou sentindo? Porque nós somos a sociedade do prazer. A gente não quer sentir dor. Né? Então, nós não queremos sentir nenhum tipo de incômodo ou emoção negativa. E o nosso erro é pensar que existe emoção boa e existe emoção ruim. Emoções, gente, são emoções. Emoções precisam ser acolhidas, sentidas, compreendidas. As emoções fazem parte da nossa vida. E os altos e baixos também. Nós não somos máquinas. A questão é, o que eu faço com as minhas emoções? Né? E aí, para você sair desse gatilho, é você buscar refletir. Será que eu sempre busco na comida formas de negar, abafar o que eu estou sentindo? Será que eu posso buscar outras formas de lidar com a minha emoção sem ser comendo? Será que eu posso buscar uma atividade física? Será que eu posso ler um livro? Será que eu posso ir lá correr?
Será que eu posso começar uma terapia para ver por que que eu sempre faço isso, né? Tratar, né, Pri, a causa. Tratar a causa, né? Porque é buscar outras formas de resolver o problema e não arranjar outro problema. Porque aí você come errado e aí na mesma hora vem a culpa, que não te ajuda em nada e que faz você se sentir mal. Então, se você for pensar na questão da fome emocional, Paty, é como se você acreditasse que você não tem escolha. Tipo assim, se eu tô triste, chateada, a única coisa que me resta é comer. Olha o pensamento. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, né, Pri? É um comportamento que as pessoas podem ter aprendido ao longo da vida e que provavelmente vai precisar de um esforço, atenção, disciplina, autoconhecimento para desaprender. Entende? Com certeza. E aí veio a palavrinha lá da primeira pergunta, autoconhecimento. É tudo, né, Pri? Sempre, é tudo. Faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Ótimo. Então vamos para a próxima, porque senão não dá tempo, né, Pri? Senão não vai dar tempo, não. A próxima é ótima. Como agir após uma recaída? Num dia que chutei o balde. Então, na minha Polêmica opinião, também. na minha opinião, só volta. Só volta. Não caia no muro da lamentação, não se martirize, ajusta a rota novamente, não espera a segunda-feira para você voltar. Não, volta na próxima refeição. Sabe? No próximo dia, ok, hoje eu tive um dia que eu chutei o balde. Amanhã eu volto. Porque culpa, gente, só paralisa. Então, eu fiz algo errado, ao invés de eu sentir culpa, eu transformo isso em arrependimento e foco nas vantagens de fazer o certo e o que precisa ser feito. Simples assim. A vida é feita de altos e baixos, isso acontece também na nossa alimentação. Então, o que a gente tem que escolher? Seguir em frente. Com certeza. Pode até usar isso como motivação, né, Pri? Nossa, eu chutei o balde nessa refeição, na próxima eu vou dar o meu melhor e vou seguir certinho o que eu tenho que fazer. Isso, porque às vezes você não vai conseguir de cara fazer todas as refeições certinhas. Mas, por exemplo, se você já começa a melhorar uma ou duas refeições, é claro que isso vai fazer diferença a longo prazo. Entende? Sim. Ótimo, Pri. Então vamos para a próxima? Vamos sim. A próxima. Como quando estou feliz? Como tirar essa ideia de felicidade igual comer? Aquilo que a gente pensou, né? Comida igual comemoração. Pois é, porque como eu falei antes, né, a comida tem esse lugar de afeto, né? Então, recordação de momentos felizes, é aprender outras formas de se sentir feliz. Sabe, sem ser comendo, você não precisa se acabar de comer, né? Você não precisa fazer uma orgia gastronômica, por exemplo. Então, assim, moderação, por exemplo, se a questão da comida é algo que deixa feliz, então moderação pode ser o segredo. E aí você pode descobrir outras formas de se sentir feliz em relação à comida. Tá vendo que é mais uma vez investir no autoconhecimento? Com certeza. E é interessante, Pri, porque aquela pergunta era sobre ansiedade e comida. Agora é felicidade e comida. Como essa relação comida e sentimento é tão forte, né? E Como assim, que é tão associado? É totalmente associado, gente. Tudo que a gente faz na nossa vida é buscando prazer. Prazer. A gente não quer sentir dor. Então, tudo que você faz na sua vida, se você for fuçar, tem lá um porquê. É você querendo ter algum tipo de alívio, recompensas, você querendo se sentir bem. Pode saber. E para falar a verdade, não tem coisa melhor do que comida, né, Pri? Não é? Comer é bom demais, gente. Nossa, comer é muito bom. Pois é, só tem que ter esse cuidado, né? É. E não usar a comida como válvula de escape para tudo, né? Igual você acabou de falar. Exato. É buscar outras formas. Como é que eu faço para ter prazer de outras formas sem ser comendo? Autoconhecimento. Né? Com certeza. Gente, uma palavra para resumir nossa live.
Autoconhecimento, né, É Pri? tudo. Autoconhecimento é poder, gente. Quando a gente começa a se conhecer, então eu funciono assim. Então quando eu quero comer aquela comidinha, eu tô naquele pensamento que a Priscila falou lá, já que eu tive um dia tão difícil, tá aí adianta eu ir lá comer, ter o descontrole e depois ficar me sentindo mal? Entende? Não, e para quem está anotando, a gente falou para as meninas anotarem. Sim, Essas perguntinhas é muito interessante, né, Pri? com Já certeza. aqui, quando você vier o pensamento já aqui, você já É. presta mais atenção. Opa, olha eu me sabotando, olha eu Isso, querendo fugir da disciplina, olha eu querendo um caminho mais fácil, entendeu? com certeza. Aí, gente, anota já aqui, toma cuidado com esse pensamento. Já aqui. Vamos para a próxima, Pri. Vamos. A próxima é: quando estou triste, só penso em comer doces. Como evitar essa associação? Pois é, Sentimento de novo. chocolate, de novo. Chocolate, biscoitos, bala, é bom demais, né, gente? Só que assim, vamos para o nosso confessionário. Nossos padrões, sejam de pensamentos, sejam de hábitos alimentares, são conexões repetitivas no nosso cérebro. Então, como elas foram repetidas sem parar, então já no piloto automático, quando você busca o conhecimento e toma consciência da questão do esforço, da atenção, né, da dedicação, aí você vai parar de fazer isso. Então, às vezes, te ajude nesse sentido, né, a pergunta aqui que é para a gente responder, é focar no simples. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma tendência de comer muito doce, chocolate, se eu sempre busco isso, talvez me ajude não ter isso acessível em casa. Entende? Porque se você tiver uma vontade incontrolável, você vai ter que sair para comprar, né? E aí você vai pensar, será que vale a pena eu sair para comprar? E aí pode ser que Ainda você mais agora. desista. E aí pode ser que você desista. Então, assim, o doce, o que acontece? O doce, o açúcar, são formas rápidas de conseguir serotonina. O que é a serotonina? É o hormônio da alegria, do bem-estar. Então, quando a gente come, quando a gente come o doce, a gente tem um pico disso no nosso organismo, né? Então, o cérebro vicia nisso, o cérebro fica viciado no doce. Então, quais alimentos mais saudáveis que você pode utilizar, por exemplo? Será que você pode utilizar castanhas que têm essa serotonina? Banana? Então, assim, invista em opções mais saudáveis que vão ter esse efeito de jogar esse pico de serotonina no seu organismo. E, principalmente, invista em outras opções para lidar com a tristeza. Porque a gente, quando quer esse docinho, a gente está querendo um alívio. Então, será que eu Com posso ligar? certeza. Será que eu posso ligar para uma amiga? Será que eu posso tomar um banho quente e demorado? Olha as opções. Será que eu posso assistir o capítulo da minha série preferida? Sabe? E aí no início vai ser difícil você quebrar o padrão de pensamento automático, mas você consegue. Com E certeza. aí, assim, escrever, por exemplo, é extremamente terapêutico, pode ser que ajude a extravasar, lidar com a tristeza de alguma forma e não querer eliminar. Então, algumas pessoas têm esse problema com a tristeza, mas o que acontece? Em momentos de introspecção, a gente pode aprender e crescer muito. Então, assim, será que a gente sempre fica buscando formas de se anestesiar, Paty? São perguntas que a gente precisa fazer. Sabe, nós geralmente, o que acontece? A gente cresce no desconforto, Sim, né? Então, assim, alguns abalos costumam ser extremamente importantes na nossa vida. Dói, dá trabalho, mas lá na frente você entende e até agradece. Mas o que acontece? Muitas vezes, nesses casos, é a ansiedade que faz com que a gente pense que a vida nunca vai mudar, que não tem jeito. E aí é a dificuldade de suportar o que não está bom no presente, que faz com que, ao invés da gente buscar compreender, sempre queira, de alguma forma, fugir. sim. Ô, Pri, e me surgiu uma dúvida. Esse comportamento,
ele está associado a pessoas que não, que são mais negativas, sabe? Pessoas que não conseguem olhar o lado bom das coisas. Aquelas Totalmente. pessoas que pensam que o mundo vai acabar, qualquer coisa. O que acontece? Uma das grandes questões da ansiedade, Paty, são os pensamentos negativos, catastróficos. Você esquece de olhar para o que pode dar certo. O pensamento ansioso, ele é tão vicioso, ele é tão viciante naquela coisa assim, nossa, vai dar tudo errado. Nossa, na hora que eu vou falar vai acontecer tal coisa. Tipo assim, ao invés de você usar a ansiedade no seu favor, a seu favor, no sentido assim, como é que eu faço para prevenir tudo isso que eu tô com medo de acontecer? Você simplesmente pensa no pior e paralisa. Sim. Isso é muito grave, né, Pri? Então, assim, o pensamento negativo é muito comum de pessoas ansiosas e é uma coisa que tem que quebrar o padrão mesmo. É difícil. Tem essa tendência mesmo de sempre enxergar o lado ruim das coisas, de sempre enxergar as dificuldades e ter uma dificuldade de perceber as coisas que estão funcionando, as coisas que já tem. Então, isso que você falou tem total sentido. Ô, Pri, e uma coisa que eu achei muito interessante que você disse também é para a pessoa procurar outras fontes de prazer. E Sim. talvez quando a pessoa identifica que ela tem ansiedade e que ela desconta na comida, ela pode fazer uma lista, né? Claro! O que eu faço que me dá prazer, que eu me sinto bem? É fazer um exercício mesmo, né? De parar e prestar atenção. O problema é que a gente está tão no piloto automático que a gente esquece de, peraí, deixa eu parar aqui um minuto para eu refletir, para eu fazer as perguntas. A gente só quer a gente quer o remédio, a gente quer a resposta rápida, a gente quer a solução, mas a gente geralmente não quer pensar no que a gente precisa fazer, inclusive de tipo assim, o que eu gosto de fazer? Sim. Né? Infelizmente, né, Pri? A gente tá vivendo muito no piloto automático, igual você disse. Infelizmente. Então vamos para a próxima. Vamos. Então a próxima. O que fazer para controlar a ansiedade? Existe algo natural para beber ou comer? A fórmula mágica. Isso. O imediatismo. O imediatismo, assim. Primeiro a gente precisa entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa, né? Que ela não é ruim, né? Então é só uma forma que o nosso cérebro nos defende de algo que a gente está interpretando como um perigo. Então, assim, esse perigo, ele pode ser real ou pode ser imaginário e ele é ativado, essa ansiedade ela é ativada para nos ajudar a lutar, nos defender ou fugir se for o caso. E aí, o que acontece? A ansiedade que te faz mal é aquela que parece um alarme com defeito, que dispara a todo momento por qualquer coisa. Então, assim, não é para você se livrar, mas para você aprender a dosar a sua ansiedade. Então, assim, inclusive, o grande enfoque que eu dou no meu trabalho é esse. Ajudar as pessoas a ter uma vida leve apesar da ansiedade. Eu até terminei hoje um grupo que eu fiquei acompanhando 10 dias, Paty, só tratando dessas questões dos pensamentos de ansiedade. Então, assim, é preciso cuidar, racionalizar os nossos medos, descobrir novas formas de encarar os nossos medos, porque você só pode mudar, controlar aquilo que você conhece. E a emoção base da ansiedade é o medo. É o medo que perde a medida. Então, por exemplo, do que você tem medo? Que pensamentos são esses? Quais são as ideias que você tem sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas? É aprendendo sobre isso que você começa a controlar a ansiedade. A ansiedade, né? A ansiedade tem muito de perfeccionismo, insegurança, crenças limitantes, pensamentos disfuncionais, negativos, uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, expectativas muito altas, né? Aquela coisa de sempre olhar para o que falta ao invés do que você tem. Então, por exemplo, eu consigo correr 5 quilômetros. Não, mas eu quero correr 42. Tá? Sim. Sabe? Então, assim, é um olhar sempre voltado para o futuro,
uma dificuldade muito grande de lidar com as incertezas e com a constatação que, na verdade, a gente não tem controle de nada. Então, isso é uma ilusão. E, por exemplo, essa ilusão que a gente acha que a gente tem controle das coisas caiu por terra nessa pandemia. Então, assim, o que você pode fazer para lidar com a ansiedade? É buscar esse autoconhecimento, investir em atividade física, melhorar a sua respiração, melhorar a sua alimentação, técnicas de respiração, yoga, meditação. É comprovado cientificamente que aprender a respirar melhor ajuda a combater a ansiedade. Então, a atividade física também te ajuda nesse sentido, né? E assim, alguns alimentos... né? É um conjunto. Nós somos um combo. Nós somos um combo. Então, assim, alguns alimentos, igual a pessoa perguntou o que eu posso comer, o que eu posso tomar, né? Alguns alimentos realmente ajudam na ansiedade. Frutas cítricas, vitamina C, diminui a secreção do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né? Então, promove o bom funcionamento do sistema nervoso, aumenta a sensação de bem-estar. Leites, ovos, derivados magros, são fontes de triptofano. O que é o triptofano? Ele alivia os sintomas da ansiedade. Então, assim, e ajuda na produção de serotonina, que é aquele hormônio da felicidade que a gente tanto busca. Né? Carboidratos, de preferência integrais, a gente sabe dessas coisas. Ô, Pri, apareceu uma perguntinha aqui nos comentários, que a pergunta é a seguinte: o problema, na verdade é um comentário, o problema é quando a ansiedade é tão paralisante que o seu cérebro não consegue nem focar no que dá prazer. O que você diria para pessoas que tá num nível de ansiedade, aquela ansiedade que paralisa, sabe? Que incapacita a pessoa de fazer outras coisas. Aí é buscar ajuda. O problema é que a gente não busca ajuda. A gente quer resolver sozinho. E se você busca uma ajuda profissional para lidar com esse medo que já está te paralisando, que já está num nível avançado, provavelmente está evoluindo para um transtorno de ansiedade generalizada, você tem que buscar ajuda. É resolver. O que eu preciso fazer para resolver isso que está me paralisando? Porque é isso, essa ansiedade que passa do limite é como se fosse congelante. Realmente. Então, o que eu posso fazer? Qual o combo que eu posso montar? Minha ansiedade está passando do limite. Então, eu vou procurar uma personal para me ajudar a fazer atividade física, porque eu sou tão ansiosa que eu não dou conta de fazer atividade física sozinha. Eu vou buscar uma nutricionista, né? Eu vou buscar uma psicóloga para entender o que eu estou com medo. Entende? O trabalho é multidisciplinar, né, Pri? É multidisciplinar, gente. E a gente fica com muito medo de pedir ajuda. Às vezes a gente acha que eu vou estar sendo fraca, né? Não, eu tenho que dar conta de resolver isso sozinha. Não. Se você ficar com esse pensamento, você vai entrar na rigidez, no perfeccionismo. E aí vai ficar difícil de resolver. Se você pode pedir ajuda, por que não? E é legal, Pri, que assim, a ansiedade pode virar um transtorno, né? E é bom a pessoa ela saber disso para ela mesmo se policiar. Assim, nossa, tá passando do limite. Para ela ver e procurar ajuda, né? Pois é, porque por exemplo, se não procurar, vira uma bola de neve. Por exemplo, quando você está tendo queimação no estômago, você não vai lá e procura o gastro para tratar? Você faz um exame de sangue, aí você vê que a sua diabetes, você está quase ficando diabético, aí você não vai no médico para cuidar. Por que quando você tem uma questão emocional você desconsidera? Sendo que tudo começa do pensamento. Sendo que tudo começa da forma como a gente está pensando, da forma como a gente se vê, da forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente encara os nossos desafios. Tá vendo? Então é você se permitir fazer esse movimento também. Sim. E cai naquela palavrinha, autoconhecimento. Se você vê que você está fora do normal, né? É sinal de que você precisa de ajuda. E gente, viver é cuidar. Nós somos igual uma plantinha. A gente precisa de sol, a gente precisa de cuidado. Viver é cuidar. Quanto mais você nega, quanto mais você acha que isso não tem importância, aí aquele problema só vai ficando maior. Você não está olhando para ele. Vira um monstro.
E assim, gente, essas questões é só a gente buscar conhecimento, a gente sabe das coisas, a gente sabe de carboidratos, de preferência integral, por exemplo, que as frutas mais adocicadas elevam o nível de açúcar, né? Então dão energia, bem-estar, disposição, né? São coisas simples que a gente, inclusive através da alimentação, da atividade física, vão aliviando a ansiedade, mas a gente precisa querer cuidar, Sim, com né? certeza, ter consciência, né, Pri? Ter consciência. Bora para a próxima. Vamos, vamos. Por que temos tantos transtornos alimentares? Então, por quê? O que que acontece? É o que a gente está conversando aqui a maior parte do tempo. A comida não tem a função só de nutrir o corpo. Então, assim, é muito mais do que isso, gente. A comida tem associação com a memória afetiva. Tudo que a gente vai fazer sempre tem a comida no meio. E, infelizmente, nem sempre, ao longo da nossa vida, nós temos uma relação saudável com ela. Entende? Então, usamos como válvula de escape, temos traumas relacionados à comida, né? Eu costumo dizer que nós somos uma grande colcha de retalhos, na verdade. Então, uma coisa interfere na outra. E com a alimentação não é diferente. Não é diferente. É aquela coisa que a gente está falando, né? Alimentação e emoção. É É, quase que inseparável, né? A gente tem que é, tentar separar, identificar o que eu tenho que tratar, o que são sentimentos e o que é uhum, realmente a minha fome, né, Pri? é, é isso. É basicamente Tentar tipo olhar para separar. isso. E uma coisa para você identificar a questão da fome emocional, por exemplo, e a fome física, que a maioria das pessoas não sabem identificar isso, é, por exemplo, eu comeria qualquer coisa? Ou é uma coisa bem específica? Porque se for bem específico, aí não é fome, aí é vontade de comer. Aí é desejo de grávida, É né, Pri? desejo, é desejo. Né? Porque se você está com fome, você pega uma fruta, você pega o que tiver na sua frente. Sim. Agora, se não for a fome emocional, que é o que a gente está falando aqui, você vai sair escolhendo um monte de coisa para comer. É igual criança, fala assim, mãe, eu tô É, com fome de pizza. é É bem uma isso fome bem mesmo. específica, né, É, Pri? bem específico. Então, aí é outra coisa para observar, tá vendo? Sim. Pri, vamos para a próxima. Bom que Vamos. nosso tempo está quase acabando. Uhum. Nossa, essa é ótima. Como os pensamentos interferem no emagrecimento? Nossa, eles interferem totalmente. Então, por exemplo, se você Demais. pensa que você vai conseguir, você está certo. Se você pensa que você não vai conseguir, você está certo também. Porque tudo começa pelo pensamento. Então, se você se utiliza da comida como forma de alívio, conforto, é aquele pensamento que eu falei aqui hoje. Já que eu tive um dia tão difícil, eu mereço comer um brigadeiro. Olha você querendo se dar recompensa, percebe? Eu Com certeza. mereço um hambúrguer. E É. aí, se você acredita que só comendo você consegue resolver os seus problemas, por exemplo, os seus pensamentos vão sim te atrapalhar no seu emagrecimento. A pessoa cria um bloqueio, né, Pri? Cria um bloqueio, fica com uma distorção cognitiva impressionante. Ela tem a tendência de levar o pensamento dela, essa atenção dela para tudo que confirma aquele pensamento que ela tem. Então, se eu acho que, por exemplo, eu não consigo emagrecer e tal, que é muito difícil, aí eu vou falar, eu vou chegar no mercado aí, tá vendo? Olha só, as coisas saudáveis são muito caras. Ah, é Sim, muito sempre vai ter uma caro. desculpa, né? Não tem jeito de eu fazer dieta. Eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Dieta é coisa de rico. Aí começam as desculpas. Com certeza. Ô, Pri, e é isso. Eu vejo tanto na minha prática profissional, que tem várias pessoas que me procuram e Sim. falam assim, Patrícia, eu não consigo emagrecer, eu Uhum. não consigo correr, eu não vou fazer musculação, não coloca pra mim porque eu não dou conta. E eu falo assim, mas você já tentou? Vamos tentar? Não, eu não quero nem tentar.
Então, assim, a pessoa, eu observo que as pessoas às vezes colocam uma carga tão negativa que Sim, isso altera tudo. A pessoa não quer nem tentar, já não coloca aquela motivação para fazer, já faz de sim, qualquer jeito. Às vezes, algum sim. movimento mais complexo, a pessoa não quer nem tentar fazer. E você explica a pessoa, olha, vamos fazer dessa forma, a pessoa nem presta atenção. Fica, não consigo fazer não. Que coisa difícil. Então, assim, Aham. como que isso Mas tá é vendo? É sério? porque isso aí tá o quê? Ansiedade de desempenho. Eu quero começar perfeito. Sim, Entende? Eu quero começar dando conta de fazer aquela prancha lá durante 2 minutos. Eu não quero ir pelas etapas. Eu não quero, por exemplo, ficar 30 segundos aí vendo, ó, é difícil mesmo. Então eu preciso, né, continuar tentando. Eu quero a perfeição. E aí isso que você está falando é muito da ansiedade de desempenho e do pensamento negativo da ansiedade. Olha o pensamento todo construindo. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Não adianta você querer me ajudar. já. E Pri, uma coisa que eu observo E também aí? é que o ser humano ele se compara muito, né? Fala Sim. assim, eu vou fazer, não vou nem fazer 30 segundos não, porque a minha amiga ali da academia faz 2 minutos, vou perder tempo, 30 segundos não vai fazer efeito nenhum. É, eu costumo, Infelizmente. eu costumo falar que as pessoas comparam muito o palco dos outros sem saber os bastidores. Essa pessoa, há quanto tempo ela faz atividade física? Quantas Às vezes vezes, ela tá lá? 10 anos, né? Para Né? ter um determinado resultado. E aí você mal começou lá, foi um dia na academia e já falou, não, não consigo fazer isso, não dá. Com certeza. É Então tá vendo assim, como é que a questão você da mentalidade influencia, né, Pri? é, É aquilo, é você respeitar a sua história, as suas etapas, não querer pular etapa, conhecer as suas limitações. Então, assim, é a palavrinha da nossa sim, live. sim. Autoconhecimento. Autoconhecimento e cuidado. Transformar, a Sim, gente só pode mudar aquilo que a gente cuida. com certeza. Ô, Pri, é aquilo, você se autoconhecer, identificar as suas limitações e procurar ajuda, né? Isso. Porque a gente está vendo que é tão multidisciplinar. Nossa, a minha Uhum. falha está aqui na ansiedade, não consigo vencer. Procura a ajuda de um psicólogo, de um profissional específico. Isso. É. Nossa, eu não sei o que que eu como tudo trocado. Procura um nutricionista. Então, assim, é saber aonde você vai correr, né? Em qual porta você vai bater. Exato, porque às vezes as pessoas ficam achando que buscar ajuda é fraqueza, mas buscar ajuda é encurtar o caminho, Sim, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma orientação de profissionais, né, capacitados para isso, então o caminho às vezes não vai ser tão difícil igual eu estou imaginando. Aquela meta que eu estou querendo colocar lá, se eu tiver ajuda, realmente vai ser mais rápido. exatamente. O caminho fica até mais fácil, né, Pri? Essa Fica que é a mais verdade. leve, fica Fica mais mais leve. leve. Você aprende que, olha, se eu estou tendo essa dificuldade aqui, eu tenho para quem socorrer. Eu não preciso dar conta disso sozinha. Porque a questão da ansiedade, eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer isso. Olha como é que pesa. Parece que tem até um piano nas costas da gente. Sim, o mundo que a gente vive Uhum. hoje cobra muito isso da gente. Você tem que É, dar conta mesmo, você tem que atender os padrões estéticos, você tem que ser é, aquela super mulher, aquele super é. homem. E nós somos muito cobrados. Então a gente tem que Sim, parar, respirar e analisar se realmente essa cobrança toda faz sentido. pois é isso que eu quero da minha vida. Eu quero ter aquele corpo, né? Eu quero pagar o preço que a pessoa paga para ter aquele corpo, Sim. Ô, né? Pri, nosso tempo tá acabando. Ai, o papo tá muito bom. Nem parece que passou uma hora. Nossa, voou, né, gente? A noção aqui Pô. de hora. Ô, Pri, ficaram algumas perguntinhas.
Mas a Pri, gente, ela se deixou super à disposição a responder caso alguém fez uma pergunta e não foi respondida aqui na live. Se Sim. surgiu alguma outra pergunta durante a nossa conversa, né, Pri? Pode me mandar. Pode ir lá, seguir a Pri no Pode. Instagram e que ela vai ajudar vocês. Ela é super aberta. Eu vi também que a Pri faz umas lives bem legais, né, Pri? Sim, faço, sempre faço, toda semana lá. Pois é, com bastante informação relevante. Então, assim, Uhum. sigam lá a Pri. Se você não teve sua pergunta respondida, corre lá e chama ela no direct. Isso, combinado, gente. Vai ser um prazer responder vocês. Chamem a gente aqui. O que eu puder fazer para ajudar, claro, eu estou à disposição. Ótimo. Pri, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, Imagina. por compartilhar esse conhecimento que você tem com a gente. E eu tenho certeza que essa live ajudou muitas pessoas. Ai, que bom, eu fico muito feliz. A ideia é essa. Eu espero que o Instagram nos ajude e que você consiga salvar. Vou tentar deixar salvo, viu, gente? Se não ficar, não briguem comigo, é o Instagram. Pois é, porque esse horário só Jesus. É. Ô, Pri, então, nosso tempo está encerrando. Um abraço para você e eu espero que a Um gente tenha abraço. outras oportunidades juntas. Com certeza. Até breve, Paty. Eu agradeço pelo convite, todo mundo aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Igualmente, um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.